Ora, muito boa noite aos nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. E já estamos aqui com o Eduardo Carvalho do outro lado. Olá, Eduardo. Olá Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente todos os apaixonados por futebol sem polémicas. Agora sim, vamos dar início à nossa edição de hoje. Hoje que já contamos com o mercado de transferências fechado, e por isso já abordamos aqui por várias vezes as transferências que ocorreram nas equipas da região norte. Já fizemos várias edições especiais para cada clube da região norte, e agora hoje vamos só abordar um bocadinho acerca do um balanço final, no fundo, que aqui o Eduardo vai nos proporcionar. Mas antes disso, nós acabamos a jornada 3 do campeonato da Primeira Liga, e por isso, antes de tudo, queria que, Eduardo, nos dissesses, no fundo, o que é que se passou nesta jornada, qual é que é o teu resumo da prestação das equipas da região norte. Sim, Ana, foi uma jornada importante porque teria aqui uma pausa competitiva no final da jornada, que é a paragem que permite as seleções darem seguimento às suas prestações na Liga das Nações. Hoje tivemos um Portugal-Espanha, há momentos, que deu 0-0 entre estas duas seleções. E por isso era importante para as equipas do nosso campeonato terminarem da melhor forma este ciclo de ter jogos. O Moreirense Boa Vista era um dos jogos que opunha equipas da região norte. O Moreirense esteve bem melhor neste jogo do que contra o Benfica. O goleador Fábio Abreu voltou a ser importante. Ele que já leva 2 golos esta época e de penalti empatou o jogo, e até então estava a ter a vantagem dos achadressados. O Boa Vista, que teve a terceira dupla de centrais diferente em 3 jornadas. Hoje, aliás, nesse jogo, com Shidozi ao lado de Rami, parece uma dupla mais ajustada entre a panóplia de centrais que o Boa Vista dispõe neste momento. Pelo menos Shidozi parece-me realmente um elemento diferenciado dentro dos restantes centrais, e isso foi fundamental para o Boa Vista conter o ataque adversário. E além do gol de Fábio Abreu, o Boa Vista não sofreu mais golos nesse jogo. Esteve em vantagem, como eu disse há pouco, um golo de Ángel Gomes, a estreia para este jogador a marcar no campeonato, mas mais uma exibição em 3 jogos, 3 grandes exibições deste jogador, quem se esperava muito e que realmente está a mostrar tudo o que se lhe antevia. Depois tivemos um Vitória de Guimarães Paços de Ferreira também, mais um jogo que opunha equipas da região norte, um jogo que ficou decidido também de penalti por André, o primeiro golo da época para o Vitória de Guimarães, e a primeira vitória, por isso, da época para os guimaranenses. Mas a figura foi Bruno Varela. Foi um jogo que foi muito sofrido por parte da equipa de Vitória de Guimarães. Passos de Ferreira, em vários momentos do jogo, esteve por cima, mas acabou por pecar na finalização e também esbarrar num Bruno Varela, que foi a figura desta partida, e esta vitória muito se deveu à prestação do guarda-redes contratado ao Benfica. Tivemos também um Santa Clara Gil Vicente, em que o Gil Vicente tinha aqui um jogo complicado perante um dos líderes do campeonato.
E na casa dos açorianos estiveram à altura do desafio, apesar do jogo ter sido dominado pela equipa da casa, que dispôs de muitas oportunidades para marcar, mas o Gil Vicente conseguiu resistir ao jogo, e com uma equipa, na minha opinião, menos forte, acabou por estar bastante bem neste jogo, na forma como controlou as incidências da partida, e sai do jogo ainda sem qualquer tipo de derrota. Portanto, depois de ter vencido no jogo anterior, a primeira jornada foi o tal jogo adiado frente ao Sporting, e aqui consegue um empate importante no terreno do Santa Clara. Outro jogo em que estiveram presentes equipas da região norte foi o Sporting de Braga, a visita do Sporting de Braga ao terreno do Tondela, em que os arsenalistas foram um autêntico rolo compressor na primeira parte. Foi uma equipa à altura do que se esperava do Braga nesta época. A equipa tem estado um pouco aquém nos primeiros jogos, sobretudo no jogo anterior frente ao Santa Clara, em que dominou ao estilo do que dominou neste jogo, mas em teoria sim, mas na prática acho que foi a forma como explanou o seu futebol, a intensidade nas suas ações e a assertividade nos seus processos fizeram toda a diferença, e o Braga com essa eficácia foi capaz de construir um resultado tranquilo na primeira parte. Na segunda parte bastou-lhes controlar o jogo ante um rival que está muito enfraquecido comparativamente à época passada. Para já, nesta fase inicial do campeonato, dá a entender isso mesmo, e foi a primeira vitória bracarense num terreno onde na época passada foram travados numa fase decisiva da época. Acabou por conseguir ainda agarrar o terceiro lugar, mas foi um jogo que para muitos deitou por terra as esperanças do Braga de chegar a esse pódio, e por isso esta vitória, esta goleada, é algo a salientar sempre. Tivemos mais um jogo entre equipas da região norte, e que foi exclusivo de equipas da nossa região, que foi o Famalicão Rio Ave. Foi um jogo muito interessante entre duas equipas que disputaram a qualificação para as competições europeias na época passada, para a Liga Europa. Esse último lugar que dava acesso acabou por ser ocupado pelo Rio Ave, em cima da linha, ao sprint, conseguiu ganhar esse quinto lugar, e este jogo, numa época diferente e com equipas diferentes, sobretudo a de Famalicão, acabou por estar à altura dessa competitividade na época passada existiu entre estas equipas. Os vilacondenses, que vinham de um jogo inesquecível frente ao Milan, que só por detalhes não lhes deu a classificação, a qualificação para a Liga Europa, que seria um tremendo feito, sobretudo por passar 3 fases de grupos, aliás 3 eliminatórias para chegar à fase de grupos. Conseguiu ultrapassar 2, uma delas frente ao Besiktas. Falámos disso na edição passada. Acho incompreensível como é que uma equipa como o Rio Ave e muitas outras de outros países fazem um percurso tão bom e que ainda têm de disputar uma terceira pré-eliminatória para chegar a uma fase de grupos. Não são protegidas estas equipas que conseguem um esforço enorme para se estrearem ou para ou para começar um percurso, estar no início de um percurso internacional. O Rio Ave seria a segunda vez que estaria na fase de grupos, se o conseguisse. Para este jogo, naturalmente, Mário Silva fez várias alterações. Seria sempre difícil apresentar o mesmo 11
de um jogo a meio da semana, e um jogo tão intenso, que teve 120 minutos mais grandes penalidades, seria sempre muito complicado, e por isso os Vilacondenses apresentaram aqui um 11 com várias mexidas, mas foi um jogo muito interessante. Famalicão, em relação aos jogos anteriores, acabou por apresentar poucas alterações, creio que apenas uma alteração em relação ao jogo imediatamente anterior, mas relativamente à época passada, é uma equipa em que já praticamente não se vislumbra mais do que dois jogadores. Gustavo Assunção é um deles, e realmente equipas muito diferentes do que era habitual ver este Famalicão e o Rio Ave, mas conseguiu ser um jogo muito interessante, com o Rio Ave a entrar melhor, o Famalicão a conseguir chegar ao golo primeiro e depois a tomar conta do resto do jogo na primeira parte, mas a segunda parte foi praticamente toda do Rio Ave, porque tiveram uma reação fantástica, e mostraram que realmente não é por acaso que fizeram um percurso fantástico a nível internacional, a nível de campeonato nacional, que conseguem pelo menos manterem uma invencibilidade, que é sempre importante para ganhar, para se agarrarem a algo positivo para o que resta da época. Por isso, foi um jogo muito interessante, um dos mais interessantes de seguir da jornada 3. Por fim, tivemos um Futebol Clube do Porto Marítimo, não por esta ordem cronológica, mas deixei esse jogo para o fim, porque deu aqui o resultado mais surpreendente da jornada, envolvendo, lá está, equipas, mais uma vez, da zona da região norte. O Futebol Clube do Porto esteve irreconhecível neste jogo. Naturalmente teve mais posse de bola, mas não teve intensidade nessa circulação, sobretudo na primeira parte, e o Marítimo foi muito eficaz, não só ao nível da finalização, mas em todos os seus processos de jogo e todos os momentos de jogo. Foi muito eficaz. O Lito Vidigal é muito forte nestes jogos contra equipas grandes, na forma como arma as suas equipas. É um treinador que tem sido muito criticado esta época pelo antijogo, que muitas vezes contra equipas, como se costuma dizer, do seu campeonato, acaba por ficar aquém em termos de abordagem, ideia de jogo, filosofia que imprime nas suas equipas, mas depois nestes duelos titânicos frente a equipas teoricamente muito mais fortes, acaba por conseguir muitas vezes grandes resultados, e neste jogo não foi exceção. Rodrigo Pinho e Nanu marcaram os golos, sendo que o ponta de lança brasileiro bisou com uma exibição fantástica, um jogador que já nas últimas épocas vinha evidenciando uma evolução muito grande a nível técnico, um ponta de lança claramente para altos voos, pelo menos para equipas que lutam pelas provas europeias, isto falando em Portugal, mas acabou por ser o outro marcador de golos, o marcador do gol da vitória, ou do último gol do Marítimo, Nanu, a conseguir uma transferência para a equipa grande. Daqui a pouco falaremos nisso. E de facto um jogador que na época passada já tinha sido importante numa vitória surpreendente dos insulares frente ao Benfica, e que volta a marcar um golo a uma equipa grande. Foram duas figuras de proa na equipa do Marítimo em termos de resultado, mas toda a equipa formou um bloco coeso e solidário, e só assim é possível vencer jogos frente a equipas grandes. Por isso, Futebol Clube Porto 2, Marítimo 3, o resultado mais surpreendente da jornada. E agora sim, passando à parte das transferências, do mercado de transferências que fechou esta noite,
Ia também te perguntar acerca disso, se houve alguma surpresa para ti, entretanto, depois que abordamos esse tema aqui nas nossas edições do Remata à Conversa. Em termos de transferências, correto? Em termos Sim, de sim. transferências à última De da última hora. hora, sim, sim. Sim, houve, acima de tudo, as equipas grandes. No caso, falando na região norte, o Futebol Clube do Porto guardou para os últimos 2 dias 4 contratações. Já falaremos no Futebol Clube do Porto. Eu gostaria de começar desta vez ao contrário. Quando fizemos as edições em que acabamos por focar em cada uma das equipas, fizemos Por ordem com da base na tabela. classificação, exatamente na classificação de cima para baixo, e agora eu sugeria fazer ao contrário, de baixo para cima da classificação, e falando em equipas da região norte. O Paços de Ferreira foi a equipa que teve aqui mais dificuldade na época passada, que só nas últimas jornadas conseguiu consolidar o seu lugar na Primeira Liga, mantendo-se em 2020-2021. Tinha sido importante na altura, a meio da época, o mercado de transferências de janeiro, a forma como os pacenses conseguiram ir buscar alguns jogadores importantes, alguns jogadores que trouxeram muita qualidade a este passo, são passos que até então tinha várias lacunas. Foi fulcral na forma como os castores acabaram por garantir a manutenção depois no final da época. E eu frisaria aqui, apesar de não terem, pelo menos do meu conhecimento e da investigação que fiz, nenhum negócio de última hora, eu gostava de frisar aqui 3 jogadores que acho que foram contratações, boas contratações, e de quem se espera muito. Stefano Eustáquio seria o meu primeiro destaque em relação ao Paços de Ferreira. É um jogador que esteve entre esses vários que foram contratados a meio da época, e se mantém. Aliás, acabou por sair no final da época, terminou o seu empréstimo, mas o Paços de Ferreira conseguiu reaver o jogador novamente por empréstimo, e acho que é muito importante. Foi uma excelente decisão do Paços de Ferreira e naturalmente um excelente esforço também por parte da direção para conseguir garantir este jogador. Bruno Costa, que foi contratado ao Futebol Clube do Porto, é também um jogador que tem sido importante nestas primeiras jornadas, nomeadamente no jogo anterior contra o Vitória de Guimarães. Foi uma das principais, uma das boas exibições na equipa pacense, que, como há pouco falámos, esteve muitas vezes por cima do jogo, e é um jogador que não engana, com uma qualidade de passe muito grande, e que está a trazer uma melhoria técnica também este meio campo. Paços de Ferreira e com Stefano Eustáquio fazem aqui uma excelente dupla. E por fim, outro jogador de meio campo que nesta fase ainda é um jogador um pouco verde também na época. É natural, estamos a falar ainda das primeiras 3 jornadas, mas que eu sinceramente espero que pode vir a assumir-se como uma das principais figuras dos pacenses a nível ofensivo, que é Martín Calderón, um jogador que vem com pedigree de Real Madrid, um jogador com grande qualidade técnica, e que tem aqui já 2 jogos, ainda sem uma influência muito grande na equipa, mas que ao longo da época eu acredito que se poderá
assumir como um dos principais valores dos Castores. Relativamente ao Paços de Ferreira, seriam estes, na minha opinião, os principais destaques desse mercado que fechou ontem. Depois, em relação ao Boa Vista, tivemos, como falamos na altura, muitas entradas, uma equipa com apenas 4 jogadores da época passada, mas eu daria aqui ênfase a contratações como Ricardo Mangas, foi um dos melhores do Desportivo das Aves numa época horrível para os avenses. Chidozi, um jogador voltado ao esquecimento no Futebol Clube Porto, mas um central com ainda grande potencial, apesar de já estar há alguns anos para confirmar aquilo que se antevia dele, mas tem aqui algumas características muito importantes e há dimensão Boa Vista, como há pouco falámos, acho que está entre os 2 melhores centrais do atual plantel, sem grandes dúvidas, apesar de estarmos a falar de um plantel que tem Adil Rami, campeão do mundo pela França, um plantel que também conseguiu garantir Javi Garcia, que são talvez os nomes mais show-off daqui do plantel achadrezado, mas não me parecem os jogadores que mais poderão fazer a diferença, neste caso no capítulo defensivo. Poderia ser no capítulo ofensivo, mas acredito que a esse nível mais do setor mais recuado, Ricardo Mangas, pela sua qualidade a fechar na defesa, não só na forma como também acaba por pesar no ataque, por ter influência ao nível do cruzamento, do remate, um jogador muito interessante. Mas Chidozi também, acho que é um jogador que poderá ser um esteio no eixo defensivo achadrezado. Léo Jardim, o início de Léo Jardim na época não está a ser tão forte como eu esperava. Este guarda-redes que veio para substituir Elton Leite, que foi para o Benfica, mas é alguém quem eu também esperava muito. Depois, saltando para o ataque, há aqui a contratação de Albert Ellis, um jogador de quem se espera também muito e que com Musa Juara poderá fazer aqui uma dupla muito, muito interessante, uma dupla com grande intensidade e trará aqui uma intensidade, uma agressividade ao ataque do Boa Visteiro, também velocidade, que poderá fazer moça nos adversários e poderá ser muito profícuo aqui para os achadrezados. Musa Juara, que agora falei, foi uma contratação destes últimos dias de mercado para o Boa Vista. Ele tem uma história de vida incrível e que recomendo os nossos ouvintes que procurem, porque vale bem a pena. Mas a grande figura neste Boa Vista, que pretende ser o Boa Vistão do passado, é Ángel Gomes, um jogador de quem já falamos muito. Falámos inclusivamente na análise à jornada 3, mais um grande jogo deste luso-britânico que vem do Manchester United, mas que está emprestado pelo Lille ao Boa Vista. Ele fez um golaço, um golo do outro mundo, e que veio trazer uma qualidade de jogo que já há muito não se via pelos lados do Bessa, sem dúvida. Por isso, este está a ser realmente o grande destaque da época do Boa Vista. Estes são os jogadores também de quem mais espero nesta fase.
espero surpreender-me também com muitos outros. Relativamente ao Gil Vicente, o Gil Vicente consegue também, em cima da meta, garantir um jogador que já esteve na época passada emprestado pelo Parma e que aqui volta emprestado pela mesma equipa italiana, que é Baraglia, um avançado móvel, e que de uma forma surpreendente acaba por rescindir o contrato com o Vieira, um jogador que tem uma história muito importante nos gilistas no passado. Saiu para o Benfica e acabou por depois andar, fazer aqui uma espécie de globetrotter, acabou por andar por vários campeonatos até regressar na época passada, em janeiro, ao Gil Vicente. Não teve o peso de outros tempos e de forma natural não se esperava que tivesse um impacto imediato, já também numa fase aparentemente descendente da sua carreira, mas ainda assim, nesta nova época, fazendo a pré-época, apesar de estarmos a falar de uma pré-época atípica, esperava que se assumisse como uma peça importante, até pela ausência de Sandro Lima, que foi o goleador da equipa na época passada, mas acaba por rescindir o contrato nestes últimos dias, e é menos uma opção para o Gil Vicente no que resta da época. De resto, saliento aqui Daniel Fusato, que foi contratado por empréstimo à Roma, e quem se esperava muito, mas para já não está a tirar lugar a um fortíssimo Denis, um jogador, um guarda-redes que já na época passada tinha mostrado muita solidez e que volta a fazer grandes exibições, começando já pelo jogo de Santa Clara, em que perante o domínio dos açorianos acabou por conseguir ser a figura da partida, travando todas as investidas que foram enquadradas com a baliza, e por isso a vida difícil para este Daniel Fusato, um jogador de quem se esperava muito, não só por estar emprestado pela Roma, mas também por ser um jogador já associado à seleção brasileira. Por isso veremos como será a época e se poderá num outro jogo Denis estar indisponível, mas caso contrário vejo vida muito complicada para Fusato assumir o lugar no 11. E por fim, Talocha foi uma contratação de um jogador que já se tinha evidenciado no passado pelo Boa Vista, neste caso, um lateral esquerdo muito regular, e que acaba por poder aqui dar algumas soluções também diferentes ao Gil Vicente, porque, por exemplo, no último jogo jogou mais a meio campo, um bocadinho mais subido no terreno, como médio interior esquerdo. É uma possibilidade também. Um Gil Vicente que, na minha opinião, desceu muito em termos de qualidade global do seu plantel, e por isso Talocha poderá ser um elemento fundamental neste equilíbrio do Gil Vicente, e ainda assim um início depois daquela estreia que seria contra o Sporting e que não foi possível devido a esta pandemia. Foi excelente a reação da equipa, até pelos jogadores que estavam indisponíveis para o primeiro jogo, e a forma como abordaram o segundo jogo, ainda também a contrariedade anímica que a morte de Dito causou na equipa, a forma como conseguiram oferecer a vitória no jogo anterior a este ex-jogador e dirigente. Acho que está a ser
um início, diria, hercúleo por parte desta equipa minhota no campeonato. Relativamente ao Moreirense, é um Moreirense sem muitas novidades de realce. Acabaram por os cónicos garantir em cima também da meta André Luiz, um ponta de lança móvel que vem do Desportivo de Chaves. Faltava realmente um jogador para concorrer com Fábio Abreu, que é o titularíssimo nesta equipa e que surpreendentemente não foi transferido, não é? E nem sequer ouvi grandes movimentações de mercado envolvendo o nome de Fábio Abreu, o que me surpreendeu de forma gritante. Mas não houve muitas mais contratações, pelo menos contratações relevantes por parte da equipa de Moreirense. Alguns jogadores como Pedro Amador, que vem de uma boa ponta final da época no Sporting de Braga, perante a indisponibilidade de Sequeira, e que chega aqui emprestado pelo Sporting de Braga, jogador de quem se espera se augura um bom futuro. Ferraresi também, um central que passou com relativo sucesso pelo Futebol Clube Porto B, e também a chegada de Miguel Oliveira, que na altura também tínhamos destacado, para concorrer com o Mateus Passinato. Aqui um reforço na baliza, um jogador que dá garantias quando o Passinato não estiver disponível, e que vem do Vitória de Guimarães, do rival minhoto, com quem tem um passado algo conturbado em termos de transferências de guarda-redes, mas que aqui acaba por uma forma amigável resgatar este jogador que já foi considerado uma das grandes promessas dos vitorianos e que chega ao Moreirense para tentar relançar a carreira, se não nesta época, por estar algo tapado por Passinato. Nas próximas épocas provavelmente terá mais oportunidade de se assumir como titular nesta equipa. Por isso seria, relativamente ao Moreirense, não há aqui muitos jogadores a destacar em termos de contratações, mas consegue manter dois jogadores muito importantes, como na altura falamos, como são Filipe Soares e Fábio Abreu. Relativamente ao Vitória de Guimarães, exatamente, o Vitória fez muitíssimas contratações. É uma equipe, talvez a par do Boa Vista, a equipa que mais jogadores contratou relativamente à época passada. Faz aqui uma equipa muito diferente, tem mais jogadores se mantêm do que no caso dos achadrezados, é verdade, mas ainda assim muitas entradas, alguns jogadores muito interessantes, como falámos na altura, outros quem tenho muitas dúvidas que se possam assumir, mas em termos de destaques, eu faria aqui um ou dois destaques de jogadores que eu acredito que realmente possam fazer toda a diferença. E antes disso, de referir que Miguel Luiz foi a contratação de última hora por parte do Vitória, um jogador que estava ligado ao Sporting, um jogador que é dos mais internacionais sub-21 com Rui Jorge. Rui Jorge, que muito recentemente explicou o porquê de ser um jogador que normalmente faz parte das suas opções, muitas vezes até sendo titular da equipa sub-21, dizendo que é um jogador que mostra uma inteligência muito acima da média. Apesar de
não se destacar propriamente pela qualidade técnica superlativa, é um jogador realmente muito inteligente e acho que foi uma boa contratação para o Vitória, apesar de, olhando para a equipa, olhando por exemplo para a contratação de Pepelo, que é um dos meus destaques a nível de defesa do Vitória, não acho que fosse tão necessário assim. Olhando ao plantel que o Vitória tem, referi, por exemplo, que André é também um box-to-box, um jogador de grande qualidade e que se mantém no plantel, inclusive foi o autor do gol da vitória nesta jornada. Por isso, alguma estranheza em termos de opção. Pepelo é realmente um dos meus destaques no Vitória de Guimarães. O outro é naturalmente Ricardo Quaresma, um jogador que está a ter um início, não diria desapontante, mas um início menos impetuoso, e é natural, estamos a falar de um jogador de 37 anos e um jogador que esteve muito tempo sem treinar, mas no decorrer da época, e se bem gerida também a sua condição física, acho que é importante também que Ricardo Quaresma não faça os 90 minutos todos os jogos. Será importante preservar essa componente física, mas poderá ser aquele jogador diferenciado que num jogo mais difícil consegue desbloquear a partir do banco, noutros será mesmo titular e poderá dar o seu contributo durante mais tempo, mas não há como não destacar. Não se trata só, como há pouco falámos em Rami e Ravi Garcia, não se tratam apenas de nomes. Estamos a falar de um jogador que ainda mantém intactas grandes qualidades técnicas e que precisa apenas de entrar aqui no ritmo competitivo mais elevado para poder pesar mais no jogo, como é aquilo a que estamos habituados com Quaresma. Relativamente ao Vitória, são estes os destaques. Depois passamos exatamente para outra equipa minhota, o Futebol Clube de Famalicão. É uma equipa que é praticamente irreconhecível relativamente à época passada. É sempre complicado destacar aqui jogadores que de alguma forma vêm das mais variadíssimas proveniências, jogadores muito jovens na sua maioria, alguns deles que eu confesso não conhecer de todo. Vi aqui um ou outro vídeo para conhecer melhor o jogador, li aqui um pouco sobre eles, e haverá aqui vários que certamente me surpreenderão pela positiva, mas em termos de destaque, eu faria o destaque da contratação de Ivan Zlobin, um jogador que vem do Sport Lisboa Benfica, era o terceiro guarda-redes no Benfica. Aliás, passou a ser inclusivamente o segundo guarda-redes na época passada, e isso atesta do seu valor, quando, por exemplo, o Benfica tinha Sevillar, um jogador de quem a crítica a nível internacional espera muito, mas é facto que Zlobin na prática tem tido um desempenho, um rendimento muito mais constante, e tem mostrado que é um valor seguro. O Benfica contratou Elton Leite e por isso optou por prescindir dos serviços deste guardião russo, e o Famalicão aproveitou muito bem. O Famalicão que tem também Vaná, que esteve emprestado na época passada e que acaba por ficar a título definitivo nos minhotos, por isso não é certamente pela baliza que o Famalicão perderá a qualidade, e certamente aumenta aqui o nível em termos de opções,
na baliza. Eu destacaria depois uma contratação que foi de última hora, que foi confirmada no dia de ontem, que é a de Diogo Queiroz, o central que chega do Futebol Clube do Porto a custo zero. Uma tremenda contratação para o Famalicão, um jogador de quem se espera muito, ainda com 21 anos, mas um jogador já com um trajeto fantástico, não só no Futebol Clube Porto B, nos escalões jovens do Futebol Clube Porto, tendo sido, por exemplo, campeão europeu na Youth League, pelo Sub-19 do Futebol Clube Porto, mas também um trajeto internacional pelas seleções portuguesas de grande realce e que atestam uma enorme categoria que este jovem tem. Chega por, como disse há pouco, uma transferência a custo zero, mas com o Futebol Clube Porto a conservar 50% do seu passe e com, alegadamente, uma cláusula de retorno. Portanto, o Futebol Clube Porto, por um determinado valor, consegue resgatar o jogador nas próximas épocas. Um negócio bom, eventualmente para todas as partes, se o Futebol Clube Porto não conseguir conservar o jogador nas suas fileiras, dando-lhe oportunidades, se o empréstimo de alguma forma obrigaria os Dragões a chegarem-se à frente em termos de salário, a pagarem eventualmente todo o salário do jogador, acaba por chegar-se aqui a uma opção que agrada o clube, que não terá que pagar o seu ordenado, e o Famalicão, que consegue a custo zero um jogador de enorme cartel, enorme qualidade acima de tudo. E certamente que este será uma das figuras na época famalicense. Outro jogador de quem espero muito é Bruno Jordão, que chega do Wolverhampton, um jogador também de grande qualidade, que foi formado no Sporting de Braga, e uma tremenda contratação. Também uma grande surpresa para mim, a chegada de Joaquim Pereira, já também nos últimos dias de mercado, e um jogador que na época passada foi falado para o Sporting, e que acaba aos 21 anos por chegar ao Famalicão com também um cartel muito, muito bom. Um jogador que vem do Rosário Central, uma equipa histórica na Argentina, e que vem fazendo boas épocas nessa equipa, falado como uma das próximas grandes figuras da Argentina. Poderá ser um pouco exagerado tudo isso, porque a Argentina tem uma base de recrutamento muito grande, mas ainda assim um jogador de muito, muito boa qualidade, e para o nível do Famalicão será absolutamente incrível. Por fim, só referir a uma contratação que também foi garantida nestes últimos dias de mercado. Houve várias no caso do Famalicão. À parte do Futebol Clube do Porto, eventualmente terá sido a equipa que mais jogadores conseguiu garantir nos últimos dias de mercado, mas desses eu destacaria Diego Sousa, que é sem dúvida um jogador que, não tendo estado tão bem na época passada no Benfica, e também porque passou uma fase complicada na Superliga Chinesa, é sempre um campeonato diferente e que acaba por exigir menos dos jogadores. Quando regressam a um contexto competitivo mais elevado, acabam por sentir essa transição, mas aqui, reformatado esta realidade Famalicão, poderá ser um jogador mais na época, como também Gil Dias, uma ex-esperança do Sporting de Braga, que também andou trotamundos por vários clubes nas últimas épocas. Ainda tem 24 anos, ainda vai a tempo de se assumir como um bom valor do futebol português,
um extremo-direito esquerdino que tem, sem dúvida, grande qualidade e será um titular praticamente indiscutível durante a época. E uma surpresa que se está a revelar neste início da época, que é Fernando Valenzuela, um jogador argentino que eu até então desconhecia, estava no Barracas Central, mas foi formado no Racing da Avellaneda, um clube que destacou, fez despontar vários jogadores, como por exemplo Lisandro Lopes no Futebol Clube do Porto, quem não se recorda. E ele já conseguiu marcar um golo de boa qualidade nesta época, e vem fazendo boas exibições no ataque famalicense, lembrando aqui outros jogadores que na época passada se assumiram, por exemplo Tony Martínez tem aqui um estilo que de alguma forma replica, com as devidas distâncias, Tony Martínez, pelo menos parece-me neste início da época. Por isso um Famalicão com muitas interrogações, mas também vários jogadores de grande qualidade que vêm suprir uma enorme quantidade de saídas. Passamos agora para o Rio Ave. Faltam-nos o Rio Ave e o Sporting de Braga. Em relação ao Rio Ave, está a ter um início da época complicado, mas tem estado à altura das expectativas. A contratação de Mário Silva foi para mim a principal contratação desta pré-temporada. Um dos treinadores quem mais espero dentre estas equipas que contratam novos treinadores. Em termos de contratações de jogadores, é uma equipa que vê chegar, por exemplo, o Magrão do Palmeiras, o Palmeiras que normalmente revela bons guarda-redes, é uma das principais escolas brasileiras em termos de guarda-redes, mas honestamente não conheço bem Magrão, e por isso veremos o que é que ao longo da época o que é que Magrão poderá dar à equipa, sendo que Kieszek tem sido o titular, transita da época passada como titular, mas acredito que Magrão, por aquilo que tenho visto e lido dele, possa ao longo da época ter algumas oportunidades, eventualmente nas taças, e se corresponder em termos de rendimento, possa ameaçar o lugar ao guardião polaco. O Rio Ave conseguiu nestes últimos dias, creio que mesmo no último dia, ontem, garantir a contratação de Fábio Coentrão, ele que regressa surpreendentemente após um ano sabático. Recordar que há 2 épocas Fábio Coentrão assinou pelo Rio Ave, fez uma época muito razoável no Vila-Condenses, nesta fase já descendente da carreira de um jogador que ainda só tem 32 anos, mas que fisicamente, pelos problemas que foi tendo em termos de lesões, já não é o mesmo jogador, já não acompanha fisicamente aquilo que a sua cabeça pede, mas para este nível Rio Ave é um jogador muito interessante, porque não só pode fazer a posição de lateral esquerdo como de extremo nos dois lados, e até como médio interior, que até me parece eventualmente a posição onde poderá fazer mais a diferença neste Rio Ave, embora o Rio Ave peça também ali um extremo do lado direito. Falta um extremo para concorrer com Lucas Piazzoni. Por isso, várias hipóteses para Fábio Coentrão, que será certamente uma figura importante na época vilacondense. Poderá não ser também sempre titular, dada a sua condição física, mas acredito que será importante no global, na generalidade desta época do Rio Ave. De resto,
destacar aqui jogadores que chegaram como Francisco Geraldes, jogador que também regressa ao Rio Ave e que está a fazer um excelente início da época. Acho que é um jogador que não tem uma muito boa opinião pela crítica em geral e sobretudo da parte dos treinadores que têm que qual tem passado pelas mãos, mas que sempre que tem tido regularidade cumpre. Miguel Cardoso foi o treinador que mais regularidade lhe deu e aí Geraldo esteve a um nível sublime para a realidade de Rio Ave e acredito que pudesse ter chegado mais longe no Sporting. Neste Rio Ave acho que é titularíssimo, mesmo num meio campo que tem Diogo Lopes, por exemplo. Acho que é um jogador fundamental na manobra da equipa, um jogador que não só é tecnicamente evoluído como também muito inteligente, e será o meu principal destaque no meio campo. No ataque destaco a contratação a título definitivo de Gelson Dalla, que já vinha fazendo uma boa época na temporada passada e que agora chega a título definitivo no negócio de Nuno Santos, que saiu para o Sporting, tal como o Francisco Geraldes, aliás, está incluído nesse pacote da transferência. E acredito que o Gelson Dalla terá também um papel muito relevante, está a ter neste início da época, marcou um grande golo frente ao AC Milan, e é um jogador que poderá evoluir, mantendo regularidade nos atributos em que é forte, poderá chegar longe e levar-se eventualmente para outro patamar. E por fim, apesar da contratação de André Pereira, que foi um jogador com mais nome, eu destacaria, faria aqui um destaque um foco maior em Ryotaro Meshino, o nipónico que vem emprestado pelo Manchester City e que quando entrou num jogo que estava muito difícil para o Rio Ave, em Tondela, mexeu com o jogo imediatamente, marcou o golo, mas não só, ele conseguiu mexer com o jogo, é um jogador com uma agressividade muito grande em termos de com e sem bola, e foi a estreia de Meshino no Rio Ave. Já fez mais 2 jogos com uma boa qualidade de jogo, bom rendimento nesses mesmos jogos, e é alguém de quem espero muito também neste Rio Ave. Por isso, várias figuras que poderão ajudar os vilacondenses a disputar as competições europeias novamente, que acho que é o objetivo, é fazer um campeonato tranquilo e, se possível, apurar-se novamente para estas pré-eliminatórias, eventualmente da Liga Europa, porque será inevitável, será praticamente impossível chegar diretamente à fase de grupos para o Rio Ave. Por fim, mais uma equipa minhota, como a maioria das que constituem o campeonato português. A região norte está muito bem representada por várias equipas. O Sporting de Braga é mais uma das equipas minhotas. Falta depois ainda o Futebol Clube do Porto para terminar, mas relativamente ao Sporting de Braga, há aqui desde logo a contratação de um treinador de créditos firmados, que é Carlos Carvalhal. Acho que é um dos principais ativos do Sporting de Braga. Ele fez um campeonato muito bom em termos de qualidade de jogo no Rio Ave, conseguiu apurar-se ao sprint para a Liga Europa, como há pouco referimos, e permitiu que o Rio Ave chegasse a estas pré-eliminatórias em que disputou depois com o Milan no último jogo, essa possibilidade de chegar à fase de grupos. Relativamente às contratações que
que o Braga consegue. Há aqui uma grande expectativa dos mídia para Nico Gaetano, é incontornável, um jogador que foi figura de proa no Benfica, no passado, mas entretanto a carreira de Gaetano acabou por se esmorecer um pouco. Eu não sou daquelas pessoas que acredita que um jogador nunca mais pode voltar a uma forma anterior. Eu acredito que os jogadores, mesmo apesar da idade, e estamos a falar de um jogador de 32 anos, ainda não é um jogador velho, digamos assim, e não sou dessas pessoas que acredita que é impossível, mas pelo histórico recente do argentino, pela forma como perdeu o ímpeto de jogo, acho que terá um impacto menos forte do que muitos esperam na época do Braga, mas espero enganar-me como adepto de futebol, espero enganar-me porque todos queremos ver um Gaetano dos excelentes momentos que teve no Benfica, agora a conseguir novamente explanar esse futebol nos relevados portugueses. Eu daria, sim, destaque a jogadores como André Castro, acho que é uma contratação muito boa por parte do Braga. É um jogador que traz aqui a este meio campo do Braga um espírito combativo que faltava e que Carlos Carvalhal identificou e revelou inclusivamente numa entrevista televisiva. Um meio campo que em termos de qualidade técnica não deixa sombra para qualquer, não deixa margem para qualquer tipo de dúvidas da sua qualidade. Contrata também aqui Al-Musrati, um jogador que eu pessoalmente não sou um grande admirador, mas que Carlos Carvalhal diz que será e está a mostrar ser importante na manobra do Braga, na forma como consegue ser vertical na circulação de bola, mas é um jogador que ainda me parece algo macio em termos competitivos e de alguma forma surpreende-me, de uma forma ou de outra acaba por me surpreender que o Vitória de Guimarães tenha deixado a custo zero sair este jogador para o grande rival. Mas na frente de ataque Mora, talvez a principal contratação na minha perspectiva para este Sporting Braga, que é Yuri Medeiros, um jogador que espero muito. Acaba por ter um perfil semelhante a um jovem que vai cada vez mais esbatendo o seu brilho, que é Bruno Chadas. É um jogador de quem eu espero mais, Yuri Medeiros. É verdade que ele chega para o lugar, aliás, tendo um perfil similar a um jogador de quem eu esperava muito, que é Bruno Chadas. É um jogador que me intriga pela forma como, época após época, não vai sendo aposta, não só no Sporting do Braga, como mesmo nas suas equipas, e deixa de alguma forma antever que há outras questões que estão a fazer com que o jogador não evolua da forma que se esperava, mas era realmente um jogador com enorme talento e se poderá estar a perder. Pelo contrário, Yuri Medeiros parece estar numa fase ascendente da sua carreira. Ele já tem 26 anos, já e apenas, não é? Poderemos usar aqui os dois termos. É um jogador formado no Sporting, um açoriano que mostrou já não só no campeonato português, como inclusivamente noutros campeonatos, campeonato alemão, qualidade, e que chega aqui
para de uma vez por todas se solidificar como um grande jogador, e acho que o contexto do Sporting de Braga poderá ser realmente o ideal para ser bem sucedido nesse objetivo, e para mim a grande contratação deste Sporting de Braga, a par de André Castro, é Yuri Medeiros, uma equipa dos arsenalistas que não faz muitas mexidas, faz sim contratações cirúrgicas, que são as que na ótica do seu treinador eram mais necessárias. Por fim, há que falar aqui no campeão, no Futebol Clube do Porto. É não só o campeão nacional, como foi eventualmente o campeão ao nível da região norte deste mercado de transferências, destes últimos dias de mercado de transferências. Em termos de quantidade, a qualidade logo veremos se o rendimento acompanha essa qualidade que se perspectiva nos jogadores. Nestes últimos dias de mercado, 4 novos jogadores chegaram ao Futebol Clube do Porto. Tony Martínez, o ponta de lança que vem de uma excelente época no Famalicão. Chega também Malang Sarr, um central rápido, central fisicamente muito forte, em toda a dimensão física, e que pode jogar também sobre o lado esquerdo. Aliás, pode jogar como defesa esquerdo, não lateral esquerdo, e por ser esquerdino acaba por trazer algo que faltava ao Futebol Clube do Porto, em termos de opções iniciais. E eu calculo que ele, para chegar emprestado por uma época sem opção de compra, será porque o Futebol do Porto identifica como sendo um elemento necessário para lutar pela titularidade, mesmo que não seja sempre titular. Um plantel que tinha como esquerdinos Diogo Leite e Ivan Marcano. Que tem estado lesionado e estará por mais alguns meses, mas Diogo Leite, que tem uma grande qualidade e foi falado para equipas como o Valência e o Barcelona, por exemplo, um jogador cuja qualidade está à vista e não deixa grandes dúvidas, mas não é um jogador com um perfil de Sérgio Conceição, aquilo que o treinador pretende para a equipa, e por isso chega Malang Sarr. Também chegou Nanu, após essa exibição que culminou na vitória maritimista no terreno do Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão. Acaba por ser também uma contratação que de alguma forma surpreende. É um jogador que tem um ou dois atributos muito fortes, sem dúvida: a sua velocidade, a forma como acaba por impor essa velocidade é de facto diferenciada, não é? Agora, a forma como se poderá encaixar nesta equipa do Futebol Clube do Porto, a forma como poderá transitar do Marítimo para o Futebol Clube do Porto, é algo que nos deixa algumas interrogações. Se conseguir ao nível do que o Wilson Manafá conseguiu fazer vindo do Portimonense, então poderá ser um bom valor, mas tecnicamente acho que é um jogador que por agora fica aquém do esperado para o Futebol Clube do Porto. Chegaram também mais duas contratações nestes últimos dias. Foi uma delas Marko Grujic, um sérvio cedido pelo Liverpool. Mais uma contratação que vem sem qualquer tipo de opção de compra. O Futebol Clube do Porto não conseguiu garantir ou não pediu sequer para dispor dessa cláusula para manter o jogador para lá desta época.
mas é um jogador que me parece, ele vem na sequência da saída de Danilo, mas é um jogador diferente de Danilo, é um jogador que tecnicamente acrescenta algo que faltava neste plantel. Se calhar terá um perfil mais parecido com Sérgio Oliveira, mas na minha opinião um jogador com um nível, com potencial para ser superior a Sérgio Oliveira, e poderá pegar, apesar de não ser um conhecido da maioria dos adeptos, acho que poderá pegar destaca neste 11 do Futebol Clube Porto, assim tenha um empenho, ou o empenho que Sérgio Conceição sempre exige aos seus jogadores. Por fim, Filipe Anderson foi eventualmente a grande surpresa e a grande contratação, a contratação mais sonante no mercado dos Dragões. É um jogador que surpreende, como chega desta forma, sem qualquer tipo de custo em termos de transferência para o Futebol Clube do Porto, e pela sua qualidade. É um jogador que já é internacional pelo Brasil, tem também já 27 anos, é verdade, mas está naquele período que se diz ser o auge da carreira, entre os 27 e os 32, genericamente aceito dessa forma pela crítica, e acho que chega para ser titular, para ser um craque nesta equipa, seja na posição 10, que é para mim a posição em que tem um rendimento superior, superlativo, e onde na Lazio fez jogos que o levaram a um patamar, na minha opinião, de classe mundial. Depois, estas últimas 2 épocas, representou o West Ham, um clube que o empresta agora ao Futebol Clube do Porto, e aí em largos momentos acabou por se apagar, mas eu acredito que tem mais a ver com o contexto. É uma equipa do West Ham que raramente consegue ser um coletivo forte, raramente é o enquadramento ideal para os jogadores, e Filipe Anderson acaba por ser, na minha opinião, mais vítima do que réu nessas épocas menos positivas que teve, e chega aqui uma contratação, um negócio de ocasião para o Futebol Clube do Porto. Falava-se que os azuis e brancos pretendiam PP do Grêmio de Porto Alegre, mas o Grêmio apenas aceitava libertar o jogador em janeiro, e o Futebol Clube do Porto precisava aparentemente, na ótica do treinador, precisava do jogador já no imediato, e por isso virou as agulhas para Filipe Anderson, e na minha opinião bem. Agora, mais uma vez, se virmos isto, interpretarmos isto em face do plantel e das carências que as saídas dos jogadores, ou eventualmente as lacunas que já transitam da época passada, apresentam no plantel, acho que não era prioritário. Isso aí não tenho grandes dúvidas. Perante numa posição em que há Luís Dias, em que há Shoya Nakajima, Otávio pode jogar também a partir da ala, não seria prioritário a contratação de um jogador, mas a chegar, Filipe Anderson é sem dúvida um elemento muito interessante, uma contratação muito interessante para o Futebol Clube do Porto. Por isso, falando aqui de uma equipa que é mais mediática, eu ficaria por estas 4 últimas contratações, e por isso não daria aqui mais
não me alongaria mais relativamente aos outros jogadores, dos quais já falámos, apenas referir que a saída de Alex Telles e Danilo é de alguma forma poderá ser um baque grande para o Futebol Clube do Porto, sobretudo no caso do lateral brasileiro, na minha opinião, e mesmo ponderando bem, e sei que houve vários jogadores de grande qualidade nas últimas épocas nessa posição, mas na minha opinião o melhor lateral esquerdo que o Futebol Clube do Porto teve nos últimos 20 anos, sem grandes dúvidas. Na minha cabeça não tenho grandes dúvidas para isso. Por isso, quatro contratações que acabam por não suprir diretamente as saídas, mas 4 contratações interessantes, e veremos se a equipa na prática fica mais forte ou mais fraca do que antes deste mercado. Muito bem, Eduardo. A nossa edição já vai longa, estamos em direto a partir do Facebook e também do Instagram, e queria só, antes de continuarmos para os destaques da semana, queria só lembrar que podem aceder às anteriores edições no nosso site, jornalreferência.pt, e também nas nossas redes sociais, onde abordamos especificamente cada uma das equipas da região norte que está na Primeira Liga. Por isso também podem aceder a esse programa, cada um dos programas acerca das equipas, que foi gravado antes de terminar este mercado de transferências. Agora, resta-me dizer, Eduardo, perguntar-te os destaques da semana, nomeadamente o remate de Trivela e o remate ao ângulo, e ia-te pedir mesmo, uma vez que já vamos muito adiantados na hora, ia-te pedir mesmo apenas uma frase para cada um destes destaques. Sim, relativamente ao remate de Trivela, eu destacaria o mercado de transferências, que foi surpreendentemente mais movimentado, teve mais negócios e um valor de negócios muito mais elevado do que eu esperava, depois da fase de pandemia que vivemos e que ainda estamos a viver, e que me surpreende. Esse seria o meu remate de Trivela. Relativamente ao remate ao ângulo, o regresso dos adeptos aos estádios, que já tínhamos lançado isso na edição passada, e que se saúda, foi no Santa Clara Gil Vicente. Foram 1000 espectadores, salvo erro, e aparentemente tudo correu bem em termos de organização, em termos de comportamento ordeiro dos adeptos. Por isso espera-se que essa iniciativa acabe por criar raízes nas próximas jornadas. Muito bem. E agora sim, o remate final, também pedia-te que fosses breve. Sim, como remate final, eu destacaria esta paragem competitiva, em que Portugal tem um duplo duelo na Liga das Nações. Hoje foi um jogo amigável frente à Espanha, um bom teste da seleção perante um rival do seu nível, ou eventualmente um patamar ligeiramente superior, e agora defrontará uma equipa tão ou mais forte, que é a equipa da França, seleção que nós batemos na final do Euro 2018, e que agora, num contexto completamente diferente, será importante, na minha opinião, não só o resultado, não será fundamental, não será fulcral uma vitória, era ideal pelo menos não perder contra a seleção gaulesa, mas acima de tudo a exibição poderá marcar uma evolução relativamente ao passado. Portugal ganhou esse jogo
na final do Euro de uma forma muito pragmática, e agora Portugal tem jogadores que permitem jogar de outra forma, e é importante mostrar que conseguimos ter um bom desempenho jogando de outra forma mais atrativa, mais espetacular, e que permita os jogadores projetarem-se de outra forma. Portanto, duplo confronto, primeiro com a França, depois frente à Suécia, importante em função do objetivo de Portugal de passar à próxima fase da Liga das Nações. Muito bem. Obrigada, Eduardo, pela tua participação, pelos teus comentários. É. E também obrigada a todos os ouvintes por estarem desse lado, os nossos seguidores. Queria lembrar que estamos em direto mais uma vez para o Facebook e para o Instagram, como tem sido habitual nas últimas edições. Também podem aceder às nossas anteriores edições, como eu referi, também sobre o mercado de transferências mais específicas, em jornalreferência.pt, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Temos tudo disponível para que possam ver ou rever. E por isso queria também lembrar, relativamente às transferências dos clubes da região norte, também temos um artigo que vai ser atualizado também nos próximos dias, relativamente às mudanças que têm sido feitas nos clubes da região norte, e também vamos publicar depois um pequeno resumo dessas mudanças também no nosso Facebook e no Instagram, em específico para cada uma dessas equipas da região norte, quer da Primeira Liga, quer também da Segunda Liga. Esse trabalho está a ser preparado pela Filipa Rocha e por isso fiquem atentos para os próximos dias poderem ver esse trabalho. No nosso site jornalreferência.pt podem também aceder a outras notícias sempre da região norte, por isso acompanhem-nos e continuem desse lado nas nossas próximas edições. E já agora também podem ver ou rever a nossa última edição, que contou com um convidado e que foi gravada no Porto IO, o espaço Coworking. Por isso, obrigada por estarem desse lado mais uma vez e contamos com vocês novamente na próxima edição.